Outro dia eu tava pensando como que a gente tem assim a capacidade de nos ligar mais aos nossos desapontamentos, né? Pergunte uma pessoa sobre o seu relacionamento, às vezes você faz uma pergunta generalista, né? Você pergunta assim, e aí, como que tá o seu casamento? Como que tá lá você com o seu marido? E a pessoa já começa a contar sobre a desilusão. Pois é, mas meu marido não me ajuda em nada, você tem que ver. Nossa, só me dá trabalho, ele não, a toalha fica jogada em cima da cama. E a gente já começa, pergunte a pessoa assim, mas e aí, poxa vida, como é que tá lá nos seus estudos, você sonhou tanto em passar, né? Porque sabendo que você conseguiu passar no vestibular. Pelo amor de Deus, o meu curso é difícil demais, tem que estudar todo dia. Nossa, tem 4, 5 provas no dia. Meu Deus, é muita pressão. Aí, você pergunta uma pessoa sobre o seu trabalho. Nossa, fiquei sabendo, cara, você foi promovido, né? Você tá na função que você tanto desejava. Nossa, como que tá? Minha filha, eu não imaginava que estar nessa função dava tanto trabalho, tanto porre, ter que cuidar de gente. Eu não sabia que ia ser tão difícil, entende? A pessoa só te perguntou sobre de forma contextual, né? De uma forma como um todo, como que tá aquela situação. Mas você tende sempre a olhar o lado negativo, que te desaponta daquela situação. Você tende a compartilhar com as pessoas sempre o lado de sombra daquela situação, nunca o lado de luz. E eu fiquei pensando, por que a gente tem essa capacidade de nos ligar com o lado de sombra das coisas, das pessoas? Já parou pra pensar que muitas vezes, quando você olha pra uma pessoa, você tá conversando com outra pessoa, você vai e fala, nossa, fulano, né? Mas fulano é dessa forma. Você nunca consegue olhar as qualidades daquela pessoa. Você sempre tende a falar daquela pessoa olhando pelo lado negativo, pelo papel que ela exerce, que talvez você não é tão fã assim. Mas nunca pelo papel que ela exerce, que você verdadeiramente é fã dela. Entende? A gente sempre fica conectando muito com esse lado de sombra, com esse lado de, talvez com a parte difícil que a gente tem em alguma área da nossa vida. Tá, eu sei que às vezes não é fácil passar por tal situação no relacionamento, na carreira ou com os amigos. Mas a gente tem que entender que todas as pessoas têm algo de bom pra partilhar. E que cada vez que a gente olha mais pro lado negativo das situações, a gente isso vai trazer certos sentimentos pra gente e isso vai gerar os resultados. Então toda vez que a gente exalta o lado negativo do nosso relacionamento, exalta o lado negativo do nosso trabalho, exalta o lado negativo dos nossos estudos, o lado que nos aponta que é difícil, e isso vai gerar sentimentos sobre aquilo. Muitas vezes o seu relacionamento tá do jeito que tá, porque como você exalta tanto o lado negativo dele, que o sentimento que passa a gerar ali naquele relacionamento é o sentimento negativo. Porque você só exalta aquilo. Então como que se você exalta apenas o que te desaponta, como que aquilo vai gerar um sentimento bom se você sempre que lembra do seu relacionamento, você lembra pensando da parte ruim, da parte que é conflituosa dele? Então sempre que seu relacionamento vai estar ligado ao quê? Há um sentimento ruim, há um sentimento difícil. Nos seus estudos, toda vez que alguém te pergunta dos seus estudos, você sempre vai lembrar da parte difícil de estudar. Sempre você vai estar exaltando isso. Então, quando que você vai sentir prazer em estudar? Sempre quando alguém te pergunta sobre os seus estudos, de uma forma assim, geral. Você nunca lembra de algo legal que você viveu lá nos seus estudos, de algo novo que você aprendeu nos seus estudos. Você sempre fica trazendo à tona, sempre fica evidenciando o lado ruim. Então, como que você vai sentir prazer por estudar, por estar ali aprendendo algo novo? Como que você vai sentir prazer no seu trabalho? Toda vez que as pessoas te perguntam sobre o seu trabalho, você sempre vai falar das situações difíceis. Como que você vai sentir prazer no amor? Sempre que as pessoas perguntam sobre o amor, sobre algo que é ligado ao sentimento do amor, sobre seus relacionamentos, você sempre vai falar do desamor. Entende? Essa nossa capacidade de conectar com o lado difícil, com desapontamentos, nos traz sentimentos ruins sobre aquela situação. Então, toda vez que a gente lembrar daquela situação, a gente vai lembrar de modo negativo. Porque os sentimentos que a gente defraga são sempre os sentimentos negativos. E os sentimentos que deflagramos sobre cada situação vai gerar os resultados que a gente quer. Então, como que você vai conseguir melhorar o seu relacionamento se você só lembra, você só evidencia as coisas ruins dele? Então, se você evidenciar as coisas ruins, logicamente que vai vir os sentimentos ruins sobre aquela situação. E se vem sentimentos ruins, vão vir resultados também ruins. Né? Então, como que você vai conseguir ter resultados diferentes se você nunca consegue expandir o lado bom do seu relacionamento? Porque se você começa a exaltar o lado bom dele, automaticamente, se você começa a exaltar o lado bom, você vai conseguir ver mais as coisas boas. E automaticamente isso vai gerar em você sentimentos melhores. E gerando sentimentos melhores, você vai ter melhores resultados também. Então, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que parar de olhar só por aquilo que nos desaponta e começar a olhar os lados que vão trazer alegria para o nosso ser, que vai nos encher de energia, de ânimo, de vontade de melhorar ainda mais, seja o relacionamento, seja a nossa vida financeira, seja o nosso trabalho. Porque se eu ficar o tempo inteiro exaltando o lado de sombra,
aonde que vai dar espaço para a luz nesse lugar. E muitas vezes, sabe, a única coisa que está faltando no seu relacionamento, na sua carreira, na sua vida financeira, nos seus estudos, é você jogar um foco de luz. Entende? Talvez está faltando você jogar um pouquinho de foco de luz. Talvez a vida inteira você só olha o seu relacionamento pela parte negativa. Você só olha o seu trabalho pela parte negativa. Sempre é seu chefe que não presta, é seus companheiros de trabalho que não presta, sempre é o seu marido que não presta, seu namorado que é um chato, que é ruim. É sempre os seus estudos que é seu professor que não te dá a nota que você merece. É sempre eles. Entende? Sempre quando você tá apontando o dedo pra eles demais e tá sendo esse foco de sombra, sempre você vai tender a ter sentimentos ruins dentro de você e ter resultados merdas diante dessas situações. Mas quando você começar a jogar um foco de luz nessas situações, se essa lanterninha que ilumina, se essa vela que você acende no meio da escuridão, você vai tender a conseguir ver, dar mais solução para essas situações, dar mais resolutividade, ao invés de causar mais dificuldade, mais problemas. Então, aprenda a ser um foco de luz em cada situação que você está vivendo. Seja um foco de luz na sua situação financeira, seja um foco de luz na sua carreira, seja um foco de luz nos seus relacionamentos, porque sendo um foco de luz, você vai ter resultados brilhantes, né? Luz traz brilho, escuridão traz trevas. Então, se você quer trazer brilho, luz para os seus relacionamentos, para a sua carreira, para o seu trabalho, para os seus estudos, seja esse foco de luz. Não espere que outra pessoa venha e acenda a luz. Seja você esta luz. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, eu já te convido a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho da notificação e curtir esse vídeo e deixar embaixo a sua opinião sobre o conteúdo de hoje.